Agora nós vamos entrar numa parte mais complexa do Plotly e do Cufflinks, que é falar sobre Graphical Objects. Então, tal qual a gente tinha a orientação ao objeto, ou a sintaxe orientada ao objeto no Matplotlib, a gente também pode trabalhar nesses gráficos por meio de objetos, utilizando, no caso do Plotly, a sintaxe dos Graphical Objects. Então, a gente já viu que quando eu, por exemplo, chamava o figure aqui, ele gerava um objeto figura que vinha de uma biblioteca chamada, ou de um submódulo chamado Graphical Object, que vinha do Plotly. Só que a gente pode, de forma direta, construir esses gráficos utilizando esse submódulo. Então, se você for aqui no nosso cabeçalho, você vai ver que eu fiz o import plotly.graphObjects, que é justamente o módulo que contém essas sintaxes específicas, e eu passei aqui isso importado como GO. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, colocar GO, ponto, e dar um tab, e aí vocês vão ver que aqui, quando eu tinha o iPlot, eu tinha um kind para cada um dos gráficos que eu queria gerar. Aqui, por outro lado, eu tenho um nome de um objeto que eu quero gerar. Então, por exemplo, se eu quisesse gerar um gráfico que seja um scatterplot, eu vou vir aqui e tenho um scatter. E aí eu vou vir aqui, só corrigir isso aqui, vou vir aqui no meu scatter e eu tenho que passar explicitamente os dados que eu quero plotar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3 no Y, e 3 no X, desculpe, 3, 2, 6 no Y. E aí, isso aqui vai me devolver um objeto. E eu vou colocar esse objeto aqui. Esse objeto é um objeto do tipo scatter. E aí você vê aqui o conteúdo desse objeto. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e dar um iPlot. E aí eu passo uma lista com um gráfico scatter. E a gente vai ver o nosso gráfico de linhas, que seria equivalente ao padrão do iPlot, né? No caso, scatter, o gráfico de dispersão é sempre o gráfico de linhas por padrão do Cufflinks. Então, se eu voltar aqui no meu cabeçalho, você vai ver que do Plotly offline eu importei justamente essa função, que é o iPlot. E o que o iPlot faz é, ele recebe uma lista de objetos gráficos, como no caso aqui é o scatter, e ele gera, ele exporta essa lista como um gráfico a ser disponibilizado na tela, tal como a gente viu. E essa estrutura ela é particularmente interessante, por quê? Porque enquanto o Cufflinks nos oferece uma série de gráficos que a gente consegue gerar de maneira rápida, a estrutura dos Graphical Objects vai nos permitir gerar gráficos mais complexos. E aqui eu vou apresentar alguns desses gráficos mais complexos ou evoluções de gráficos que a gente já conhecia. Então, primeiro é o gráfico de barras clusterizadas, que se você estivesse atento, você deve ter percebido que quando eu fiz aqui, por exemplo, o meu gráfico de barras, eu falei do gráfico de barras normal, do gráfico de barras empilhadas, mas não falei do gráfico de barras clusterizadas. Por quê? Porque fazer o gráfico de barras clusterizadas no iPlot não existe isso de maneira direta, ou pela sintaxe do Cufflinks. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou editar os meus dados de novo. Então eu vou fazer assim. Então eu vou plotar, deixa eu fazer, vim aqui, eu acho que eu tenho uma seleção de anos, então eu vou selecionar só os anos do IDEB, tá? Porque o que eu vou fazer? Vou fazer uma pivot table pelo ano ITP dependência e eu vou tirar a média do IDEB aí. Vou resetar o índice desse cara. E aqui os meus dados são justamente os valores de IDEB por ano. E aí eu gostaria de plotar isso como um gráfico de barras clusterizadas, onde cada cluster de barras seria um ano e cada barra seria um TP dependência. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui em 3 arrays. Então um array vai ser o array de anos, dados.ano.values. Um array vai ser o array vamos supor aqui, dados municipais, ou seja, os IDEBs de municipal, values.
e o outro vai ser os dados estaduais. Estadual.values. E aí agora eu preciso gerar os meus gráficos de barras. Então, como você deve imaginar, tem um go.bar, que eu vou chamar aqui. Esse go.bar vai receber o valor x, que no nosso caso é anos, o valor y, que no nosso caso é o mun, e aí eu vou passar um nome, e o nome vai ser municipal. Isso aqui vai ser a minha barra de município. E eu vou fazer uma outra barra, que vai ser a minha barra de estado, que aqui vai receber os dados estaduais, e eu vou dar o nome de estadual. Daí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui chamar um iPlot, e eu vou colocar aqui munB e estB. E aí ele vai gerar o meu gráfico de barras clusterizadas. Então, veja que é por isso que a sintaxe do iPlot espera justamente uma lista de graphical objects, porque, por vezes, ele vai tentar concatenar esses graphical objects em vista de alguma variável. Nesse caso, ele concatenou os meus objetos na variável x e, com isso, gerou meu gráfico de barras clusterizadas. Bom, agora vamos olhar, por exemplo, para o nosso scatter gel, que se a gente olhasse para o que a gente plotou, não tinha nada de muito interessante, né? Eu plotei o meu scatter gel, eu consegui colocar, por exemplo, os valores dos pontos, mas aqui eu vou adicionar uma série de modificações que pelo iPlot seria mais difícil de eu fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e criar um trace. Esse trace vai receber o scatter gel, um outro objeto aqui, e aí aqui eu vou passar alguns parâmetros que a gente já viu. Então, vou de novo usar o meu ponto .ideb, longitude, se você lembrar, foi um parâmetro que a gente passou, latitude, ponto .ideb, latitude, e aí aqui eu vou colocar um texto, que foi algo que a gente não fez. E aí o texto é um texto que vai aparecer em cada ponto. Então, em cada ponto, eu vou colocar o nome do município, traço, e o valor do IDEB. Então, eu vou passar aqui, ponto IDEB, IDEB aí. E aí eu vou formatar esse texto como lambda x, %.1f, %x. E aí eu vou adicionar algumas edições às configurações do meu marcador. Então eu vou fazer com que a cor dele esteja associada ao IDEB aí, que naquele caso a gente passou uma variável z para fazer isso. Eu vou adicionar um contorno para esse ponto, que tem o width 0.5. E aí ele vai ter, cada ponto vai ter essa cor, que eu vou passar, cada contorno, desculpa, vai ter essa cor, que é um hexadecimal. E eu vou colocar size mode igual a area. Então isso aqui vai gerar o meu gráfico. Então eu vou passar isso aqui como trace. E eu posso fazer um iPlot data, por exemplo. E aí a gente vai ver o nosso gráfico aqui, onde cada um dos pontos gerou, né, justamente aquele meu trombas-ideb 5.1. Então eu tenho cada um dos meus pontos aqui aparecendo. Eu editei qual que é o texto que eles têm. E se você for ver, as minhas bolinhas, elas têm um contornozinho, que eu acho que é da cor cinza, lembrando que eu sou daltônico, que tem justamente essas marcações que nos permitem dividir eles um pouco melhor. Só que a sintaxe do Graphical Objects te dá autonomia para fazer algumas outras coisas que são bem interessantes. No caso do Scatter Gel, por exemplo, se você for ver, eu vou rodar isso aqui de novo, vocês vão ver que ele plotou o mapa mundi, logo de cara. Então o que eu consigo fazer aqui, por exemplo, é pegar e gerar um objeto layout. Vou colocar aqui Graphical Object Layout. E nesse layout, aquelas edições que eu fiz de X-Title, Y-Title e tudo mais, é onde eu vou colocar essas edições. E aqui, o layout, ele aceita, inclusive, código HTML. Então aqui eu vou colocar IDEB AI de 2019, com uma tag B,
para colocar isso em negrito ou em bold. Eu vou editar qual que é a fonte desse título. Então eu vou colocar que ela é em Arial. Eu vou colocar tamanho 24 para dar um pouco mais de destaque. E aí, por que eu estou falando de um gráfico geográfico? O Graphical Object de Layout, ele me permite adicionar um outro parâmetro aqui de edição, que é o parâmetro Gel. Então, no Gel, eu vou colocar aqui que, por exemplo, o escopo é América do Sul. Eu vou colocar showLand igual a true, para ele mostrar as divisões territoriais entre países. Eu vou colocar uma cor da Terra como sendo 2ECC71, que é uma cor verde. Eu vou colocar para ele mostrar lagos. Eu vou colocar que a cor desses lagos, lake color, vai ser, por exemplo, hashtag 3498db. Eu vou colocar subunit width zoom e subunit color. E aqui eu vou colocar uma cor RGB de branca. E aí agora, como é que eu passo esse layout para o iPlot? Bom, o que eu vou fazer é, eu vou criar aqui um objeto figura pela mesma biblioteca, onde eu vou passar os dados, que nesse caso é o trace. Eu vou vir aqui e passar o meu layout, que foi essa edição de título, escopo e tudo mais. E aqui no meu iPlot eu vou passar o meu objeto figura. E agora, veja que ele colocou meu IDEBI de 2019, meu título em bold com essa cor diferente. Ele mudou o escopo para só mostrar a América do Sul, ao invés de mostrar todo o mapa mundi, né? E aqui tem os meus pontos já com as edições que eu fiz. Ele colocou os limites territoriais e adicionou essas cores verdes aqui. Tá? Então, o meu Scatter Gel, eu consigo fazer modificações nele, mas aqui o mais importante que eu queria mostrar para vocês era como você conseguia adicionar essa questão do layout, do título do eixo X, título do eixo Y, e fazer até modificações específicas no seu gráfico. Se você der um Shift Tab aqui, você vai ver a quantidade absurda de parâmetros que você consegue modificar do seu gráfico. Isso vale para todos os gráficos que você quiser trabalhar. Depois aqui eu quero mostrar mais dois gráficos que são interessantes, né? Que são gráficos que, na verdade, a gente não viu em nenhuma outra biblioteca. Então, se vocês lembrarem das aulas que eu falei sobre Seaborn e Matplotlib, em nenhum momento eu falei de qualquer gráfico de KPI. Porque não faz tanto sentido de falar de gráfico de KPI dentro do contexto do Pandas ou do Jupyter Notebook. Mas no contexto, especialmente quando a gente estiver falando de dashboards, isso aqui vai ser bem interessante da gente fazer. Então, como é que eu faço um KPI dentro do Plotly ou do Cufflinks? O que eu faço aqui? Eu vou chamar o meu GO e eu vou colocar aqui um indicador. E aí dentro do indicador eu vou colocar os parâmetros do que eu quero mostrar. Eu vou falar primeiro qual é o modo. Eu vou falar aqui modo gauge, por exemplo. Eu vou falar aqui que o valor é dm.loc. E aqui eu vou colocar o ano de 2019. E eu vou colocar a média do IDEBI. E aí, isso aqui tudo, eu vou colocar dentro de um objeto figura. Vou colocar um go.figure. Vai ser um indicador aqui. Vou fechar esse cara. Vou chamar isso aqui de fig. E aí aqui eu vou mudar um pouco, vou colocar um fig.show. Então aqui, primeira coisa que eu fiz foi adicionar o meu gauge. Então o que é o meu gauge? Você vê que ele gerou aqui uma barra que está indo de 0 até o que parece ser 8,5 mais ou menos. Ele preencheu em verde o valor da minha nota de DBI, que está ali em 5,6, se eu não me engano, que é a nota média. Tá? Então ele adicionou um gráfico de KPI que a gente conhece. Só que eu consigo fazer bastante modificações nesse cara aqui que são interessantes para a gente.
Então, uma das coisas que eu vou colocar aqui é, por exemplo, eu vou adicionar alguns parâmetros como título. Vou colocar text e deb aí. E eu vou fazer modificações no meu gauge. Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou mudar essa cor dessa barra aqui, que no momento é uma barra verde. Então eu vou colocar aqui o parâmetro barra, eu vou passar um dicionário de parâmetros que eu quero colocar, vou mudar para a cor dark blue. Então, ó, pronto, mudei a minha barra. Daí o que eu vou fazer? Eu vou mudar isso de ser 0 até 8,5, né? Porque o IDEB é uma nota de 0 a 10. Então, eu vou colocar aqui axis. Vou falar que o range é... Vou colocar 1 a 10, porque ninguém vai ter nota 0, né? Então, tá aqui, variando de 1 a 10. Então, o 5.6 está bem aqui no meio. Daí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui algo chamado steps, que é o valor aqui, nesse momento, ele está me indicando que ele está no meio. Mas o que eu posso falar? Eu posso falar que, por exemplo, tudo que tiver de 4 para baixo é uma nota ruim. Se tiver, digamos, entre 4 e 6, é uma nota média. E se tiver acima de 6, a gente vai falar que é uma nota boa. Então, o Steps, ele me permite configurar cores para esses intervalos aqui. Então, eu vou vir aqui, eu vou passar uma lista de dicionários. Esses dicionários vai receber o quê? Um valor de intervalo, que é o range, e um valor de cor, nesse caso red. Você vai ver que ele vai preencher aqui com o vermelho, indo de 1 até 4. Então eu venho aqui, de novo vou passar o range, com valor de 4 a 6. Eu vou passar o color, com o valor de yellow, amarelo, para aqui no meio. E, se for maior do que 6, então vou colocar aqui de 6 a 10, a gente vai colocar um color de green, que seria um valor bom. Então aqui eu já consigo visualmente falar que ele está num valor médio, por exemplo. Daí vamos adicionar, aqui eu vou colocar, por exemplo, vamos colocar uma barra indicando o que seria um valor, por exemplo, crítico, né? Seria um valor considerado, sei lá, pode ser o valor de meta. Vamos dizer que a nossa meta é chegar no valor 9, por exemplo, de deb. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um threshold. E esse threshold vai adicionar uma nova barra. Essa barra vai ter uma linha. Essa linha vai ter cor laranja e grossura de 4. Ela, thickness, vamos colocar 0.75, e ela vai estar associada com o valor 9. E aí a gente vai ver a nossa barra laranja aqui aparecendo. Esse thickness é a grossura da barra e o width eu acho que é quanto nessa lateral ele faz. Ou então ao contrário, acho que o width é a grossura nessa direção e o thickness é o quanto ele ocupa do gauge como um todo. E aqui eu estou falando, olha, essa é minha meta, então eu deveria chegar até aqui, que é esse valor 9. Só que o indicador, ele é uma sintaxe única para o KPI, que não é só o gauge. O gauge é um dos principais que a gente gera. Mas eu posso adicionar, além do gauge, por exemplo, algo que eu chamo de number. Que eu posso adicionar aqui, e se eu rodar com o number, ele aparece só o número da nota de deb aí, que nesse caso é o 5.6. Mas eu posso fazer algo como colocar gauge mais number, e aí ele vai mostrar o gauge e a nota de 5.6 bem aqui no centro. E além disso, o indicador também consegue adicionar um outro valor, que é o valor de delta. Eu vou passar aqui. Que se eu colocar aqui, ele vai aparecer só uma barra, porque o delta, eu preciso, assim como o gauge, também configurar. Então eu vou colocar aqui o delta, eu vou colocar que o valor de referência é, por exemplo, o valor de médio do ano imediatamente anterior, que é 2017. Opa, o que faltou? Vírgula, blá, 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 referência, média, faltou uma vírgula aqui. Então agora ele está falando
que eu tenho a nota de 5.6, essa nota de 5.6 está nesse valor considerado amarelo, que seria um valor razoável, e eu aumentei de 0.11 com relação ao meu valor de referência, que era o valor de 2017. Então veja, consigo gerar esse indicador com uma série de parâmetros aqui, como vocês podem observar. E na verdade, o gauge, a gente consegue fazer outras derivadas disso, que são maneiras populares de mostrar o gauge. Então aqui eu vou copiar e colar um código para vocês terem de referência. Nesse caso, é um indicador mostrando número mais delta. E aqui é, por exemplo, eu falando que eu estou com um valor de $400, ou R$400, que seja, e esse valor subiu em, por exemplo, 80 com relação à minha referência, que era 320. E aqui eu mudei a posição do delta para o topo. Aqui ele estava colocado embaixo, que é a posição padrão. E veja que no número que está associado à configuração do valor, eu consegui adicionar esse prefixo de hashtag. E depois, porque isso é uma figura, eu fiz aquelas modificações de layout. Por exemplo, colocar essa cor de light gray. Um outro que é bastante legal da gente fazer é combinar esse gauge, por exemplo, com um gráfico de linhas. Então veja o que eu estou fazendo. Eu criei aqui o meu indicador, e aqui não vou entrar em detalhes nos parâmetros, mas além disso, eu adicionei também um traço, que é o scatter, com os valores aqui. E aí aparece um scatter plot do lado de trás, e o último valor, por exemplo, 492, que eu acho que não é esse aqui, sei lá o que seria esse 492, é um valor de referência qualquer, com relação ao valor de 512, né? Então, tem aqui a combinação de vários gráficos de uma vez só. Por fim, desses Graphical Objects, acho que um que a gente também não chegou a ver, nenhuma vez sendo mostrado, é o gráfico de cascata. Então, o gráfico de cascata, se você lembrar, ele é um gráfico de partes pelo todos, onde a gente pode ver a composição estática de um determinado número. Então, por exemplo, vamos pegar aqui e montar as escolas que a gente montou para fazer o gráfico de pizza, se não me engano. Então, em Figure, acho que tem aqui o gráfico de pizza, ótimo. Então, vou pegar esse cara aqui. Vamos descer aqui no Plotly Express. Então, isso aqui eu estou pegando como ano de 2020, blá, 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 blá. Então, LOC 2020. Vamos dar um sort values by 2020. Então, aqui eu tenho as minhas escolas. Né? Minhas escolas têm o número de escolas para cada TP dependência administrativa para o ano de 2020 especificamente. Eu vou dar aqui um ascending ou false para isso ir do maior para o menor número. Daí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar um waterfall. Esse waterfall vai receber alguns valores. Eu vou dizer que ele vai receber uma lista de medidas. Ele vai receber um valor X. Esse valor X vai ser o quê? Vai ser o TP dependência ponto to list mais o total. Então isso aqui é uma lista de valores com municipal, privada, estadual, federal e por último o valor total. E aqui, na minha lista de medidas, isso já vai ficar claro, eu vou colocar aqui relative, 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 relative e total. Então, estou falando, para cada uma das barras que eu vou gerar, municipal, privado, estadual e federal, essas barras vão ser valores relativos. E aí depois eu vou gerar uma barra de valor total por último. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que o valor y é o valor de escolas, e aqui escolas 2020 ponto to list mais um valor zero qualquer. E se eu executar isso aqui é um waterfall, vou colocar um go.figure aqui na frente para gerar a minha figura. Isso aqui é um fig. Eu vou colocar aqui um fig.show. Na verdade, fiz tudo errado aqui no nome. Então, eu tenho aqui o meu gráfico de cascata.
né? E aqui você já consegue entender o que eu estou fazendo. As barras relativas são valores que eu preciso concatenar, e a barra total é a soma dos valores. E aí por isso que eu coloquei aqui esse valor 0, né? Porque se eu não coloco o valor 0, ele não aparece nada aqui. E aqui eu estou colocando o valor 0 porque eu não quero somar nada às barras anteriores. Então ele vai simplesmente somar todos os conteúdos anteriores para compor esse total. Então, coisas que eu posso adicionar aqui de mudanças, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, no caso que, por exemplo, o conector é uma linha de cor color RGB 636363, por exemplo. Então ele vai mudar as cores das linhas de conexão aqui. Eu posso adicionar texto, né, que no momento quando eu passo o mouse é isso que aparece, estadual, o valor de aumento, que seria o valor de estadual com relação ao valor anterior, e o valor inicial, que seria a soma desses dois caras aqui, né. Então eu vou colocar aqui text, que é, vamos colocar escolas, ponto, vamos colocar 2020, ponto type str, ponto to list, mais total, por exemplo. E agora ele vai colocar aqui, nas minhas barras, um textinho falando qual que é o valor. Eu posso mudar a posição desse texto, eu posso colocar, por exemplo, text position igual a outside, para colocar ele por cima das barras ao invés de estar dentro das barras. Tá? Então assim, consigo fazer algumas modificações. Vou vir aqui fora, por exemplo, vou dar um fig.update layout. Poderia colocar isso no próprio GO Waterfall, por exemplo. Colocar aqui title, distribuição de escolas. E aqui show legend equals true. No caso show legend, ele vai mostrar algo que não quer dizer nada. Na verdade, ele quer dizer esse nome aqui. Por exemplo, se eu colocar o nome 20, opa, faltou uma vírgula, ele vai mostrar esse 20zinho aqui, né, que é o nome do que seria essas barras. E aqui eu consigo, inclusive, mudar orientation. Por exemplo, colocar orientação H, que faltou uma vírgula. Ele muda o meu gráfico para o que seria orientação horizontal, mas na maioria das vezes eu quero essa orientação vertical aqui, porque aqui eu teria que mudar a maneira como x e y são construídas para isso funcionar. Então aqui eu tenho um outro gráfico muito popular, que é o gráfico de cascata. Só uma última nota para a gente fechar essa parte do Graphical Objects, é que vocês viram que aqui no cabeçalho eu importei o iPlot, mas eu também importei uma outra função que é o plot. Qual que é a diferença do plot para o iPlot, né? E como eles interagem com os Graphical Objects? No caso, o que o iPlot faz é, ele joga na tela o gráfico que eu gerei. No caso do plot, e aqui eu vou colocar um plot, vou colocar o scatter x, aquele mesmo scatter que a gente gerou no começo, 1, 2, 3, y é igual a 3, 2, 6. E aí eu vou colocar output type igual a div. E aí vocês vão ver que o que ele gera é um código HTML, no qual, dentro desse código HTML, ele colocou o código JavaScript que geraria o gráfico. Vou colocar aqui HTML. Então, nesse caso, o plot, diferente do iPlot, ele gera o código HTML que iria numa página web qualquer. Então, isso aqui pode ser relevante se você estiver construindo algum HTML utilizando o Plotly.